Que a paz do Senhor Jesus possa estar sendo derramada sobre cada um dos nossos corações. Vamos ler o que está escrito em Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Eu vou ler do versículo 6 ao 15. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Havia uma filosofia naquela época, lá entre a igreja de Colosso, que muitos acreditavam, né, nessa filosofia, que a revelação da verdade poderia ser recebida fora de Cristo. E Paulo estava derrubando esta filosofia enganosa, porque fora de Cristo não há verdade, não há conhecimento, não há revelação. Temos que vigiar, porque o mesmo espírito de engano daquela época ainda está se movendo na igreja hoje. O espírito do engano se move nas mentes humanas. Corremos riscos quando não temos o mesmo coração, a mesma mente e o mesmo pensamento contido na palavra de Deus. Fazer concessões que não estão contidas na palavra de Deus é um grande perigo, é um grande risco. Nós temos que vigiar o tempo todo. Nós temos que consultar a palavra de Deus o tempo todo. Jesus nos avisou, ele disse assim: errais porque vocês não conhecem as Escrituras. Nós temos que conhecer a Bíblia, temos que meditar nela, temos que ter prazer em conhecer a palavra de Deus. Se estamos em Cristo, os tesouros da revelação das verdades de Deus estão disponíveis para cada um de nós. Mas fora de Cristo e de sua palavra, nenhum tesouro é revelado. Temos que crescer no conhecimento da palavra. A cada dia o Espírito Santo nos revela algo novo da palavra para nos aprofundarmos no conhecimento de Deus. E isso é tão lindo, eu tenho experimentado isso tanto na minha vida.
Eu leio muito a Bíblia desde que eu me converti. Muito, muito, muito. Já li a Bíblia várias vezes. E o Novo Testamento, eu não sei nem quantas vezes. E muitas vezes eu já li aquele texto várias vezes e, de repente, me salta aos olhos certas verdades que eu nunca tinha prestado atenção. Aí eu fico assim, meu Deus, eu já li esse livro tantas vezes, eu nunca tive essa revelação. É como se o Espírito Santo fosse nos revelando pouco a pouco, pouco a pouco. Mas para isso nós temos que ler a palavra todos os dias. A palavra é alimento. Não tem como. Você consegue se imaginar sem comer? Um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias? Não, né? Não sendo um propósito, né? Jesus ficou 40 dias sem comer, mas eu não conheço ninguém que tenha ficado esse tempo todo, no máximo 3, né? Que foi o caso lá de Esther. E quando a gente faz jejum muito tempo, prolongado, a gente fica meio desnutrido do nosso corpo. O nosso corpo sente. É o mesmo em relação à palavra de Deus. A palavra é alimento. Então, se nós não lermos a palavra de Deus, se não meditamos na palavra de Deus, se não procurarmos viver a palavra de Deus, se não deixar que a palavra de Deus nos confronte para que ela possa nos renovar e nos transformar, nós vamos ficar desnutridos espiritualmente. E aí o espírito do engano faz a festa. A gente vai ficando com a mente cauterizada e vai se afastando, se afastando. É isso que acontece conosco. O primeiro pecado da humanidade foi porque Eva se permitiu ser enganada. Se ela e Adão, juntamente com Adão, porque ela foi enganada, mas aí Adão achou que foi ótimo aquele engano. Então, se eles tivessem checado a palavra do diabo com a palavra de Deus, eles não teriam caído naquela tentação e não teriam pecado. Deus avisou a eles. Deus estava com eles todas as tardes, na viração do dia. Deus passeava com Adão e Eva. Então, eu fico imaginando, quando a serpente veio e falou: Não, mas essa árvore é ótima, essa árvore é maravilhosa, vocês vão enxergar como Deus enxerga, vocês vão ser como Deus. E a Eva ficou seduzida, o que ela tinha que fazer? Adão, ó, a serpente me disse isso, vamos esperar Deus, hoje, na virada do dia, que ele. Nós vamos perguntar a ele como é que é isso? Ah, não, na mesma hora ela quis ser enganada. Aquilo foi bom para os olhos dela. E também foi bom para os olhos de Adão. Então, nós temos que confrontar o que ouvimos das pessoas do mundo com o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus tem que nos confrontar e gerar em nós desconfortos, em nossa mente carnal. Porque nós somos carnais, nós somos pecadores, nós viemos desse gene aí de Adão e Eva. Então, os padrões de quem não conhece a Deus são muito diferentes dos padrões do Senhor. Eu lembro dos padrões que eu tinha, padrões morais, padrões éticos. Eu lembro desses padrões que eu tinha antes de conhecer a Jesus. Só conheci Jesus com 33 anos de idade. Eu lembro muito bem quais eram os meus padrões. E o Espírito Santo foi me convencendo e me ensinando a cada dia, porque eu tive imediatamente a revelação de que a Bíblia era a palavra de Deus e que eu tinha que me alimentar dela e que eu não tinha que seguir doutrinas humanas, eu só tinha que seguir o que a palavra de Deus dizia. Queridos e queridas, o diabo é muito sutil e engana quem não busca o pleno conhecimento de Deus e da sua palavra. A serpente foi muito sutil com Adão e Eva. Com Eva, e Eva foi até Adão, que achou também muito bom comer daquele fruto. E o que aconteceu? Entrou a morte no mundo, entrou todo tipo de maldição. O diabo passou a ser o príncipe desse mundo.
por causa de um pecado, o pecado de desobediência, o pecado da rebelião. Nós não podemos dar brecha para que o diabo possa nos enganar. Os ensinos de Satanás são ministrados dentro da igreja por pessoas que não são de Deus, que são lobos em pele de cordeiro. Então nós temos que vigiar para não cairmos no espírito do engano. Temos que pedir ao Espírito Santo para nos dar o dom do discernimento de espírito, para a gente perceber quando aquela fala é de um lobo em pele de cordeiro. Temos que aprender a consultar a palavra de Deus para sabermos se há algum alinhamento com o que estamos ouvindo por aí, principalmente na internet. Gente, cada barbaridade que a gente ouve na internet. Mas aí se fez bem aos nossos ouvidos, então é isso, então eu vou... Gente, confronta com a palavra de Deus. Vou repetir aqui o que Jesus disse em Mateus 22, 29. Vocês erram por não conhecerem as Escrituras. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus, pois o Verbo se fez carne e vimos a sua glória, mesmo ele estando na carne. Então temos a plenitude de uma nova vida em Cristo, quando o convidamos para habitar em nosso coração, dirigindo a nossa vida. A redenção humana que Jesus conquistou na cruz indica a participação de toda a plenitude de Deus. A vitória de Jesus sobre todas as potestades e dominadores do mal nos garante que também teremos vitória sobre todos os espíritos que não confessam o nome de Jesus. Mas temos que estar nele. Paulo exalta o momento do triunfo na cruz. Todos puderam testemunhar a vitória de Jesus e a derrota do império das trevas. Foi um contra todos os principados e potestades. Jesus derrotou a todos, os desnudando e expondo a derrota deles. Foi isso que Jesus fez naquela cruz. Não precisamos mais temer Satanás e seus demônios. Eles foram derrotados. Jesus, através do seu triunfo na cruz, nos convida para uma nova vida. Uma vida de plenitude em alegria, em amor, em paz, em bondade e fidelidade. E quando o apóstolo Paulo diz que nós somos nova criatura, que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, essa nova criatura necessariamente ele está dizendo que agora vocês têm uma nova identidade. A tua antiga identidade, com todos os seus desejos pecaminosos, com todas as suas, com todos os seus pecados antigos, não tem que mais dominar a sua vida. Agora nós temos uma nova identidade. Identidade de cidadãos do reino de Deus. Quando Jesus nos dá a plenitude de alegria, de amor, de paz, de bondade, de fidelidade, ele também nos dá uma plenitude de vida que é nessa nova identidade. Como que a gente vai ter plenitude de tudo isso com a nossa identidade antiga? Não. As coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo, eis que tudo se fez novo. Naquela época, e ainda hoje, há muitas filosofias, há muitos ensinamentos sobre ser feliz e viver a vida. Mas não há felicidade sem a plenitude de Cristo. Viver a vida é viver a vida de Jesus, a viver a vida que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, onde há abundância de vida e de contentamento
da parte de Deus. Nossa dívida com Deus foi cancelada e paga por Jesus naquela cruz. Por isso ele disse: está consumado. Ele quis dizer, com essa palavra consumado, está pago. Eu paguei o pecado de toda a humanidade nessa cruz. A humanidade não precisa mais pagar essa dívida porque eu paguei por ela. Mas nós temos que estar nele para vivermos isso. Podemos viver livres da escravidão do pecado. Nossa mente é a mente de Cristo. Nós somos guiados por Ele e não mais pelos padrões do mundo e das vãs filosofias influenciadas pelo diabo e pelo espírito do engano, pelo espírito da mentira, pelo espírito da cauterização de mentes. Nossa vida tem que ser dirigida pelo Espírito Santo e não mais pelas pessoas que são lobos revestidos por pele de cordeiro, para enganar e iludir aqueles que não estão vigiando e que se deixam enganar. Se deixam enganar porque é mais conveniente para a sua carnalidade. A minha oração por mim e por você é que possamos crescer no conhecimento da palavra de Deus e na intimidade com Ele, não nos deixando enganar por vãs filosofias e pelos enganos do mundo que jaz no maligno. Minha oração por mim e por você é que possamos viver a plenitude da nova vida que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Para vivermos essa nova identidade, vivendo a plenitude de alegria, que só Jesus sabe dar. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.